Bolsonaro foi avisado e o caos em Brasília se espalhou. Contagem regressiva para a prisão de Bolsonaro. No vídeo de hoje nós vamos falar de uma maneira rápida e pragmática quando é que vai ser a prisão do Bolsonaro, ou pelo menos o julgamento do Bolsonaro e consequentemente a prisão. Será que ele literalmente vai conseguir reagir a essa situação e sair impune e se candidatar em 2026? É isso que nós vamos falar. Seja muito bem-vindo, eu sou o Cláudio Pereira e no vídeo de hoje nós vamos falar literalmente do Bolsonaro, que está vivendo um dos piores dias aí, ou pelo menos um dos piores momentos da vida dele, em especial porque ele está literalmente brigando com Alexandre de Moraes e descobriu, né, de uma forma ou de outra, que essa situação aí de brigar com Alexandre de Moraes em especial, né, produzindo provas contra ele, não é uma coisa muito boa. Agora, Bolsonaro está aí, né, praticamente com já julgamento marcado, literalmente já com os dias contados para ser preso. O caos se espalhou em Brasília, a situação está ficando um pouco mais complicada para o Jair Bolsonaro. Todo mundo sabe, antes da gente chegar aí sobre a situação, sobre a prisão do Bolsonaro ou não, é importante a gente saber por que é que o Bolsonaro está vivendo essa situação. A verdade é que o Bolsonaro, né, está sendo acusado pelo STF, na realidade pela PGR, que é a Procuradoria-Geral da República, que está acusando o Bolsonaro de tentar permanecer no poder a qualquer custo. Essa que é a realidade. Isso não pode, porque tem a democracia e tem, consequentemente, as eleições aí de cada 4 em 4 anos para presidente da República, enfim. Então, a PGR disse o seguinte: o Bolsonaro atacou a democracia e por conta disso ele acabou, né, querendo permanecer no poder, e em razão dessa situação ele tem que ser condenado e passar aí mais de 30 anos preso. Então o Bolsonaro estava numa situação tanto mais complicada sob dessa acusação. Essa que é a realidade, está tentando reverter tudo isso. E aí o Bolsonaro foi avisado assim que soube, né, da intimação, enfim, ele estava sendo acusado pela PGR. O Bolsonaro foi, pelo menos assim, orientado da seguinte maneira: olha, Bolsonaro, nesse ritmo que tá aí, a situação não tá muito boa e nem favorável para você. Você atacando o STF, atacando os ministros, né, tentando aí peitar, você já não é mais o presidente da República, isso não vai funcionar. E muito menos tem, consequentemente, a imunidade parlamentar, que de certo modo deixava você mais à vontade. Agora, você pode ser preso a qualquer instante. Essa que é a realidade. Então, o Bolsonaro foi orientado, né, e percebeu também que com os advogados que ele estava lá, consequentemente, não tinha um bom desempenho. Então, a melhor maneira seria trocar de advogados. O Bolsonaro trocou para tentar, né, melhorar a situação e você pode perceber que ele sim teve um resultado. A própria Polícia Federal não estava mais indo lá constantemente. Ele parou os ataques, né, em relação aí ao STF, aos ministros, e deu uma controlada. Até mesmo nas marchas aí, ele literalmente acabou que mantendo um pouco mais de passividade. E deu certo até um dado momento, só que o tempo acabou. A coisa ficou um tanto mais complicada. O Bolsonaro já sabe que tem um julgamento aí prestes a chegar e, de certo modo, existe um prazo aí para isso, né? Praticamente vai levar aí 45 dias. A PGR tem aí mais 15 dias para poder apresentar, consequentemente, as alegações finais, e o STF vai analisar essa situação. Vai também o Bolsonaro, não só o Bolsonaro, mas o Mauro Cid tem 15 dias também para poder apresentar aí as alegações finais, e os outros réus, né? Dá 45 dias para poder apresentar as alegações finais, e o Bolsonaro está literalmente, né, chocado e em pânico para isso. O Alexandre de Moraes é o relator desse processo, consequentemente vai analisar toda essa situação e vai passar a bola para frente aí para o ministro Cristiano Zanin. A primeira turma do STF vai julgar aí o Bolsonaro, ou seja, o que dizem os especialistas em relação, ou seja, advogados, né, que praticamente vai ser um tanto mais que complicado reverter essa situação, uma vez por conta das provas, né, que surgiram, e o próprio Bolsonaro produziu contra ele mesmo gravações, muitas testemunhas, provas materiais, enfim, as testemunhas de modo geral. Então é uma situação um tanto mais complicada para o Bolsonaro. Os vídeos das reuniões, delação ou delações premiadas em relação ao Bolsonaro, é difícil reverter tudo isso. É bem verdade que ele deu uma controlada em toda a situação, parou de atacar o STF, né, ou pelo menos deu uma mitigada em tudo isso. Você vê que o Silas Malafaia também deu uma parada em relação a atacar o STF, porque sabe que existe aí uma contagem regressiva
regressiva para a prisão do Bolsonaro. Eu vou repetir, existe aí uma contagem regressiva para a prisão do Bolsonaro. E com todas as provas, com todas as testemunhas, dificilmente ele vai sair aí impune. Até porque se deixar ele impune, né? Tem uma teoria do direito penal que fala sobre isso. Teoria distributiva, depois você pode dar uma pesquisada, mas em resumo, ela fala que se você não punir aí a pessoa que cometeu o crime, a sociedade vai ver e vai ter aquilo como exemplo e outras pessoas podem fazer. Então, o ideal é, de certo modo, responsabilizar aí quem cometeu o crime, para que a sociedade, né, consequentemente, veja aquilo como exemplo, né, de castigo e não faça. Ou seja, outros políticos também que tentarem romper a democracia terão medo, essa que é a realidade, e não farão. E eu concordo literalmente com essa teoria do direito penal, porque senão vira uma esculhambação. Todo dia faz, todo dia pinta, todo dia borda, falando nesse vídeo do Bolsonaro. Obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Tem outros vídeos aí que seguem sobre política. Provavelmente eu vou deixar algum pix abaixo aí, né? Caso você queira contribuir, também já contribuiu até aqui, mas se quiser, eu agradeço demais.